Bom dia a todos, graça e paz do Senhor, amém? Nessa segunda-feira a gente vai começar a pensar um pouquinho na palavra de Deus mais uma vez. Eu quero tratar de um tema essa semana sobre a responsabilidade das nossas decisões, né? A responsabilidade da gente ser aquilo que a gente precisa ser, que é uma coisa muito, muito importante, né, do ponto de vista de Deus. E eu quero mostrar isso para você em 5 dias. Eu quero pensar um pouquinho sobre esse poder que existe na nossa decisão, na nossa determinação, na nossa vontade, na nossa capacidade de escolha, na nossa capacidade de agirmos para além das nossas emoções e dos nossos estados passageiros. Isso é fundamental para que a gente possa ter uma vida pautada por princípios e não pela variação dos nossos estados emocionais e psicológicos, que é uma coisa muito importante na vida espiritual. Eu quero ler alguns textos essa semana que fala sobre sermos algo ou fazermos algo de acordo com a nossa responsabilidade, não de acordo com o que Deus faz em nós, mas de acordo com o que nós fazemos em Deus. Isso é de fundamental importância para a gente crescer espiritualmente, né? Para que a gente possa se desenvolver, a gente precisa aprender a ser e a fazer coisas, independente dos nossos momentos, né? Tem momentos que a gente não sente inspiração para fazer coisa nenhuma, e a gente tem que fazer anyway, a gente tem que fazer de qualquer forma, né? As pessoas que vão amadurecendo, tanto emocionalmente quanto espiritualmente, elas vão chegar num ponto que elas falam assim: caramba, eu não posso viver uma vida em que eu só faça algo se eu for empurrado ou se eu for tocado por uma emoção forte ou por um fator que me estimule, né, a fazer algo. Eu quero mostrar para vocês que a grandeza, né, da nossa relação com Deus está em que a gente descobre que nós somos pessoas que têm poder de autogestão, de autodeterminação, de autogoverno. Eu quero ler para você um texto do Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 32 em diante, que diz assim, Jesus falando: se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, e fazei o bem, e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno, até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Esse texto é maravilhoso, como todos os textos de Jesus Cristo, né, todas as falas de Cristo, são preciosíssimas para a nossa vida. E nesse texto a gente vê claramente que Jesus diz que Ele espera de nós que a gente possa fazer algo que vá além do ordinário, que saia desse espectro do ordinário e daquilo que todo mundo faz. Todo mundo pode fazer determinadas coisas. O ímpio, o incrédulo, a pessoa que não tem fé em Deus, é pecadora, ela se compadece daquelas pessoas que ela gosta. Ela empresta esperando outro tanto. Mas Jesus está dizendo para nós o seguinte: existe uma recompensa de Deus para aqueles que aprendem a viver para além dessa pequenez de atividade da decisão e da vontade. A gente precisa aprender a sermos
Nós precisamos aprender a ser aquilo que, por natureza, a gente não é. O que Deus está esperando de nós é que a gente aprenda a ser o que a gente deve ser. Porque nem tudo o que a gente faz, a gente está fazendo de acordo com o que a gente deve ser. Porque o que a gente deve ser é uma decisão. Existe um dever, né? Quando se fala de dever, existe alguém superior que diz assim, olha, o caminho é esse, vocês devem fazer isso, né? A atitude de dever sempre tem a ver com autoridade, com alguém que me ensina, me instrui. Está vendo como que é importante a gente conhecer esses aspectos da nossa relação com Deus? Por que eu devo ser algo? Porque existe alguém maior que fala, este é o dever do homem, né? Não é uma coisa autocriada. Eu não sei isso por mim mesmo, né? Quando ele diz assim, sede misericordiosos, é porque ele está falando, o padrão para vocês é esse. Eu, Deus, sou misericordioso, portanto vocês também têm que ser misericordiosos. Agora, essas coisas não acontecem na nossa vida automaticamente. É isso que ele está falando para nós. Nós precisamos nos dispor a realizarmos coisas que mostrem a misericórdia, que mostrem o amor, que mostrem a fidelidade, porque isso é uma decisão, né? A gente não ama simplesmente porque a gente está dotado de uma paixão enorme ou de uma sensação ultra estimulante. Não, o amor verdadeiro é sofredor, é você decidir amar porque você entende que esse é o caminho da liberdade. Esse é o caminho da grandeza, esse é o caminho da decisão, é o caminho da obediência, é o caminho da ligação com a verdade. Amor verdadeiro é decisão, né? Misericórdia é um fruto do amor, é uma decisão. É você ser misericordioso com uma pessoa que não merece. Não merece misericórdia, mas eu sou misericordioso porque eu decido praticar isso, eu decido ser semelhante ao meu Deus. Eu decido mostrar algo extraordinário. Agora, essa decisão, ela é sempre amparada pelo poder capacitador do Espírito de Deus, porque a gente não vive sem a ação sobrenatural do Espírito. Então, essa semana eu quero falar um pouquinho sobre isso. Toda vez que a gente decide, né, pela obediência, pelos princípios, pela verdade, pela nobreza, pela grandeza, o Espírito Santo, então, nos capacita a essa realidade. Porque a gente nunca está sozinho. Você nunca vai conseguir amar nesse nível glorioso pela sua força de vontade, pela sua capacidadezinha. Não, não é assim que Deus espera que seja, né? É Ele quem capacita. É o que Paulo diz no texto de Filipenses, ele diz assim, operai a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus que opera em vós o querer e o efetuar. Existe sempre essa simbiose, essa transferência, esse acordo, essa associação de forças, né? A minha decisão, a minha vontade sempre é ungida por uma capacidade superior, que é o do Cristo em mim, do Cristo que habita no meu espírito. Portanto, eu desafio você a viver uma vida assim essa semana, né? A tomar decisões independente dos seus estados, porque se você for depender dos seus estados, você não vai fazer coisa nenhuma. A maioria das vezes a gente não quer amar ninguém. Na maioria das vezes a gente não está sentindo a mínima vontade de orar, ou a mínima vontade de ler a palavra de Deus, ou a mínima vontade de praticar atos de justiça e de verdade, de retidão. Há momentos em que a gente fica chateado com as pessoas, há momentos em que o mundo nos aborrece, há momentos em que o estilo de vida dessa sociedade nos deixa entupidos, encharcados de tanta coisa nojenta. E aí você fala assim, meu Deus, como é que eu consigo viver essa vida gloriosa que Jesus tem para mim?
E Jesus está falando assim, sejam misericordiosos. É uma característica do ser. Ele não diz assim, estejam misericordiosos hoje. Não. Ele está dizendo assim, pratiquem o vosso ser. A vossa real natureza é praticar misericórdia. Vocês foram gerados em Cristo para serem misericordiosos, bondosos, amorosos, cheios de compaixão. Mas se você não decidir isso, você será levado pelas ondas contrárias de Satanás, desse mundo satânico e maligno que a gente está vivendo, né? O mundo está impregnado de anti-misericórdia, de anti-graça, de anti-amor, né? E a gente é convocado por Jesus Cristo para a gente ser o inverso de tudo isso. É preciso decisão, é preciso você amar por decisão, é preciso se revestir todo dia de uma atitude assim, eu vou viver isso. Senhor, me dá graça, me dá a capacidade do teu Espírito, porque eu estou indo, eu estou fazendo. E levante-se, sacuda a poeira da incredulidade e fala, eu vou abençoar outro, eu vou ligar para quem precisa, eu vou abraçar o necessitado, eu vou fazer algo que vai além de mim, eu vou deixar de olhar somente para mim mesmo, para essas feridas nojentas da minha alma, né, dos meus sentimentos, o tempo inteiro olhando para mim, olhando para a minha miséria, e eu vou fazer algo para a glória de Deus, eu vou abençoar outras vidas, eu vou ministrar a verdade, eu vou ser ministro. Você não precisa ser pastor para ser ministro, né? O que é um ministro? O ministro é aquele que transfere a bondade, aquele que transfere graça, que transfere paz. Isso é ministro. E você é chamado para ser ministro de Deus da nova aliança, por decisão, por vontade, por capacitação pessoal, por autogestão. Eu vou viver esse dia o Evangelho, eu vou viver a verdade, eu vou viver a santidade, né, que Jesus espera que eu viva. É uma decisão e eu espero que isso esteja entrando no seu coração hoje. Porque quando você decide isso, meu querido, você vive uma vida liberta, né? Você já não é mais escravo das paixões e dos estados aprisionantes do teu psicológico. Hoje eu estou triste. Como eu estou abalado hoje. Eu não vou fazer nada hoje, eu vou ficar em casa porque me fizeram mal. Eu estou me sentindo um bagaço. Você deixa de viver essa vidinha e fala assim, não, eu decido levantar a cabeça, eu decido viver, eu decido fazer o bem. Eu fui ferido, mas eu decido continuar curando. Que coisa maravilhosa. Eu fui ferido, mas eu decido continuar curando, né? É por isso que quando muitas vezes as pessoas ficam me pedindo oração, pastor, ora por mim, eu estou nessa miséria. Minha filha, o meu filho, faz o seguinte, vamos orar por uma outra pessoa primeiro, né? Tira o teu coração de ti mesmo, depois a gente vai orar por você, mas vamos orar primeiro por outro. Isso é uma coisa que faz parte dessa dinâmica do reino de Deus, é você olhar para fora, para outro, né? Desvia a tua mente para a necessidade do outro, desvia o teu coração para o amor, para Deus, né? E Deus cuida de você. Essa é a troca justa do reino de Deus. Ele disse assim, vocês são recompensados por Deus quando vocês deixam de fazer coisas só no círculozinho dos vossos interesses e faz coisa para quem não pode pagar de volta, né? Você dá a coisa, o sujeito não pode te pagar, é para você que eu estou dando, filho, pode levar, porque eu tenho certeza que eu estou sendo cuidado de volta por um Deus que me ama. Isso é o que Deus espera de nós, uma atitude de autodeterminação com as coisas do alto. Deus está falando com você hoje, amém? Vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, o que eu estou falando aqui, Deus, é algo importante para a minha vida e é importante para todos, porque é o Senhor que diz para nós que nós devemos ser. Essa semana nós estaremos pensando sobre esse verbo, sejam.
verbo ser. Sejam isso, sejam aquilo, porque o Evangelho está sempre falando isso para a gente. Sejam isso, façam aquilo. Pai, em nome de Jesus, desperta o nosso coração para o poder que existe nas nossas decisões, nas nossas determinações, na nossa capacidade de dizer assim, chega, eu não vou viver movido pelos estados patológicos dos meus pensamentos, das minhas emoções. Eu vou tomar decisões e vou agir com base nas firmezas dos princípios do reino de Deus. E o Senhor vai cuidar de mim. Trabalha no nosso coração, no meu coração e no coração de todos os que me ouvem aí pelo YouTube neste dia, para a glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe e a gente se vê aqui amanhã para a glória do nosso Deus. Amém.